Caros amigos e amigas, certa vez eu passei uma semana de férias com os meus filhos na praia, quando nós fizemos 30 anos de casados. E caminhando com um dos meus filhos mais velhos na praia, o Mateus, que hoje, aliás, está completando 40 anos, o Mateus fez uma pergunta para mim. Pergunta não, ele fez um pedido. Ele disse: pai, está faltando o senhor escrever um livro. Eu disse: qual, Mateus? Por que eu sou católico? Eu falei: ô Mateus, espera aí, você já tem 30 anos, está caminhando comigo desde que você nasceu, será que eu errei em alguma coisa e você ainda não sabe? Ele disse: não, pai, eu sei, só que eu tenho muitos amigos que não sabem, e eu queria dar um livro para eles. Eu senti que aquilo ali era um pedido como vindo de Deus, por isso eu falei: Mateus, está aí, voltando para casa, o próximo livro que eu vou escrever é esse, Porque Sou Católico. E escrevi o Porque Sou Católico, esse livro aqui. Né? Lembrei-me daquilo que São Pedro dizia, na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15, não, 1 Pedro 3,15. Estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da vossa esperança, da vossa fé, da vossa caridade. Né? Então nós que somos católicos, temos que saber dizer por que eu sou católico. Por que eu acredito no Papa? Por que eu vou à missa? Por que eu confesso? Por que eu comungo? Por que eu rezo o texto? Por que eu tenho veneração às imagens? Não é? Por que eu faço jejum? Por que eu dou esmola? Por que eu rezo? Então, nesse livro aqui, eu procurei mostrar isso. Primeiro, eu procurei mostrar que a única religião e a única igreja fundada por um homem que ao mesmo tempo é Deus é o cristianismo, é a Igreja Católica. Né? Dizem que um dia um soldadinho chegou para Napoleão Bonaparte, o grande Napoleão Bonaparte, imperador, tinha dominado quase que a Europa inteira. Então um soldadinho desses que ficam muito encantado com o brilho dos líderes, né? O soldadinho perguntou para Napoleão assim: imperador, o senhor é o nosso Deus, pode fundar a nossa religião e a nossa igreja. E o Napoleão, que era um católico mais ou menos, porque ele tinha a mãe católica, eu digo um católico mais ou menos porque ele mandou prender 2 papas, né? Prendeu o Papa Pio V, Pio VI e depois Pio VII. E o Napoleão disse para o soldadinho assim: meu filho, para alguém fundar uma religião e uma igreja, precisa de 2 coisas. Primeiro, morrer numa cruz. E segundo, ressuscitar. Morrer numa cruz eu não tenho coragem, ressuscitar eu não posso. Então esquece essa história de fundar uma religião, de fundar uma igreja. É interessante essa história. Então, a primeira coisa que eu mostro é que só Jesus Cristo é Deus. Os outros homens, todos fundadores de outras religiões, nenhum deles provou que é Deus. Jesus provou que é Deus. Andou sobre as águas, multiplicou pães, ressuscitou mortos, deu ordem ao vento, deu ordem ao mar, deu ordem aos demônios, provou que era Deus. Né? E Jesus, né, instituiu então a sua igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha. Preste bem atenção nesse pronome possessivo. Né? Tem lá os pronomes possessivos: meu, teu, seu, nosso, vosso, dele. Minha igreja. Jesus deixou claro: sobre ti, Pedro, edificarei a única, minha igreja. E tem mais: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E a história mostra isso, já são 2000 anos. Nem o Império Romano, que foi o maior império do mundo, conseguiu derrubar a igreja. Pelo contrário, o império se tornou cristão. Lá no ano 385, o grande imperador católico Teodósio instituiu o cristianismo como a religião oficial do império. O império quis engolir o cristianismo engoliu o império. Como diz Daniel Rupes, a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Né? Então, tudo isso são as credenciais da nossa fé católica. Infelizmente, muitas pessoas seguem uma religião, outra religião, sem pedir as credenciais. Quem fundou é Deus. Qual é? Entende? O cristianismo tem credenciais. Os evangelhos, que provam tudo.
No século XVIII, os racionalistas quiseram destruir os evangelhos, inimigos da igreja que queriam mostrar para o mundo que os evangelhos eram uma farsa. E eles quebraram a cara. Eles provaram que o mundo, que os evangelhos são uma obra-prima. Um dos grandes daqueles racionalistas, Harnack, alemão, disse que nós trabalhamos 50 anos para tentar destruir os evangelhos, e o que nós conseguimos foi construir um pedestal para a igreja colocá-lo em cima. Quer dizer, nós, inimigos da igreja, dissemos para o mundo que os evangelhos são autênticos. E são esses evangelhos que mostram que Jesus é Deus, que fundou a Igreja Católica, a única igreja sobre Pedro e sobre os apóstolos.